Rodrigo Barros e você. Desde que a nova lei do inquilinato entrou em vigor há 2 anos, nosso convidado desta noite tem travado uma verdadeira cruzada contra ela, denunciando seus desequilíbrios em prejuízo daqueles que pagam o aluguel. O advogado Mário Cerveira Filho afirma categoricamente que uma das principais razões do aumento exorbitante de preços dos imóveis no Brasil é causado pela lei do inquilinato. Mário, prazer, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui, Rodrigo. Você sabe que esse assunto é um assunto que borbulha, né, quando a gente fala dele. Ele sempre tem diversos pontos. E você vem colocando sempre que o lado mais fraco, que é o lado do inquilino, é quem se prejudica. E aí, quando a gente fala com os locadores e com os proprietários, eles dizem, não, na verdade, nós éramos mais prejudicados e hoje somos menos prejudicados. Explica pra gente isso. Isso, olha, Rodrigo, o que eu posso dizer a você é que antes dessas alterações havidas na lei do inquilinato, inclusive todo mundo fala que existe uma nova lei do inquilinato, como você mesmo anunciou, sim, mas houveram alterações na lei do inquilinato. A lei do inquilinato continua a mesma, que é a 8.245, que foi promulgada em 1991. Perfeito. Né? Realmente, a lei do inquilinato tinha uma distorção, porque os locadores demoravam muito a receber os seus aluguéis. Sim. Demorava, às vezes, 2, 3 anos, quando recebiam. Verdade. Então, eu acredito, por mais que esteja do outro lado, do lado dos lojistas ou dos locatários, sim, eu acredito que essa mudança que houve agora na lei foi satisfatória e equilibrou. Mas quem apresentou o projeto de lei colocou outro tipo de artigos ou outras alterações que, na minha opinião, vieram a prejudicar por demasiado os lojistas e os locatários. Hoje você tem um projeto de lei 7.137/02 em trâmite na Câmara dos Deputados e que visa justamente alterar a lei do inquilinato 8.245/91. Exatamente. O que você pretende com isso? Então, você vê como é que são as coisas, né? O meu projeto de lei, eu digo meu, porque na época foi apresentado pela deputada Zulaê Cobra, quando era deputada federal, sim, e agora, como ela não é mais deputada, diversos deputados federais foram levantando esse projeto e levando adiante. Como você mesmo disse, o projeto é de 2002, sim, e essas alterações foram de 2008. Quer dizer, engraçado que elas tenham passado muito mais rápido do que o meu. Então, vamos deixar essa pergunta no ar, o porquê disso. É muito político. Não há dúvida nenhuma que houve um lobby muito grande daqueles interessados para que passasse essas alterações tão rápidas. Então, esse meu projeto, por exemplo, em caso de shopping center, seria acabar com o 13º aluguel. Pouca gente sabe que os lojistas de shopping centers pagam o 13º aluguel. Tem gente já pagando o 14º e o 15º aluguel em alguns estados do Brasil. Quer dizer, pouco o consumidor... Isso para shopping centers. Para shopping center. E muitos lojistas, agora, muitos locadores até de rua, já estão colocando essas cláusulas, que na minha opinião são abusivas, né? Também em locações de rua, estão acostumando com isso. Então o projeto... Isso tem passado naturalmente? Tem passado naturalmente, porque o lojista ainda... Não há nada que preserve o lojista. Não, até preserva, mas o lojista ainda, como todo brasileiro, ainda não está acostumado a ler o contrato. Ele está muito preocupado com o valor do aluguel, né? Assina e depois que assina que ele vai ver que tem algumas regras dentro do contrato que ele não prestou atenção. Essa é uma falha do brasileiro ou é uma falha do ser humano? De modo Eu geral? acho que é uma falha do brasileiro que não está acostumado a isso. É o jeito do brasileiro. Eu duvido que um europeu, um americano lá dos Estados Unidos vai assinar um contrato, né, sem olhar ou consultar um advogado. Sim. Isso eu acho que é Mário, normal. como fazer para que essa lei ela equilibre? Porque o grande problema é quando o proprietário deixa de receber 1, 2 e o seu 3º mês de aluguel, e aí ele diz o seguinte, já não quero mais esse inquilino comigo, quero trocar de inquilino. Certo. Ele não tem essa defesa, ele muitas vezes demora, como você disse, 2, 3 anos para que aquele inquilino saia do seu imóvel. Assim também não pode ser. Lógico. Assim, evidentemente, também não pode ficar. Como é que a gente equilibra isso? Isso é um problema do judiciário do nosso país? Então, mas com essas alterações à vida já foi equilibrado. Hoje, quem deve aluguel, ele depois de citado, ele tem 15 dias para depositar o valor total, e não era assim. O valor total, com juros, com correção e até com os honorários de advogado, sob pena de ser despejado.
Antigamente ele poderia contestar a ação e ganhava esse tempo imenso. E isso já foi corrigido agora. Mas a gente sabe que mesmo assim uma ação de despejo, ela Não, leva não. algum tempo. Não, agora leva assim, vamos dizer, 1/3 a menos ou muito menos do que levava antigamente. Isso foi regularizado. Portanto, hoje você me diria que, na média... Anda quanto muito tempo? mais rápido. Em quanto tempo? Depende muito do cartório que cai, o fórum que cai, se o fórum distrital, tem fóruns que andam mais lento e outros mais rápidos. Mas dependendo da rapidez daquele cartório, pode ser que em 3 meses o sujeito esteja despejado. Mas ou tem até uma menos. dúvida, tem uma dúvida que sempre surge, que é, o sujeito vai, aluga um imóvel, seja na rua, e daqui a pouquinho a gente fala de shopping center aqui, Lógico. mas aluga o imóvel na rua, faz o ponto, desenvolve o ponto, dali 5, 7 anos, o proprietário, e isso tem acontecido com frequência, o proprietário quer reposicionar o valor do aluguel, ou seja, quer... qual o termo que vocês utilizam para readequar o valor do aluguel? Fazer uma revisão no valor do aluguel. Revisão no valor do aluguel. Ele quer fazer ao mercado. adequar ao mercado. Muito E bem. aí vem esses valores astronômicos que a gente tem acompanhado. E aqui no início do nosso programa eu disse que você diz que uma das culpas desse valor altíssimo do aluguel é justamente em relação à lei do inquilinato. Por quê? Eu vou lhe explicar. Primeiro, vamos voltar, eu vou responder essa sua última pergunta, para depois falar sobre a revisão do valor do aluguel. Tá. Na minha opinião, lógico, que não é só por causa disso, das mudanças das leis do inquilinato, que fizeram com que os aluguéis estejam num patamar absurdo, completamente fora da realidade brasileira, e automaticamente o aluguel estando alto, o preço do imóvel também vai lá para cima. Uma das coisas que, na minha opinião, que eu sou especializado nisso, estudo o dia inteiro, é o seguinte: em função de ter ficado muito mais fácil do locador atualmente tirar os locatários, por diversos motivos que eu vou te explanar aqui, o locatário saindo do imóvel, o locador vai pedir mais aluguel ou para o próprio locatário. Por exemplo, quer ver, eu vou te dar um exemplo claro. Com essas alterações havidas, hoje um lojista, um comerciante que tem um aluguel comercial, ele só pode sofrer uma ação de despejo a cada 24 meses. Uma ação de despejo por falta de pagamento. Quando eu te falei que estava rápido, uma só a cada 24 meses. Sim. Anteriormente, antes dessas alterações, ele podia sofrer 2 ações no período de 12 meses. Hoje é uma só a cada 24 meses. Eu disse em todos, tanto na mídia falada como escrita, em todos os lugares que eu fui, que eu acho isso cruel. Pô, não é possível alguém sofrer uma ação de despejo porque não conseguiu pagar, porque às vezes nós temos que levar em consideração aqueles que não pagam porque não querem. Sim. E aqueles que não pagam porque não podem. Tem uma doença de família, acontece, o fornecedor não entregou, deu uma dor de barriga no sujeito. Agora, ele sofre uma ação de despejo, aí ele vai lá purgar a mora, que todo mundo sabe esse termo, ele vai lá pagar em juízo. Ele só pode ter uma dor de barriga depois de 23 meses. Então, o que está acontecendo? Principalmente agora, que você deve ter percebido, que está começando a aumentar a inadimplência, né? Porque o Brasil está crescendo, estou super feliz, está crescendo, muito bem. Claro. Mas um país precisa saber crescer. Então não pode essa volúpia do dinheiro, de mudar as leis e tal, porque qualquer... Você não acha que, depois que o sujeito sofreu a primeira ação, se ele tiver uma nova em 24 meses, ele não tem que rever o negócio dele? Não, eu acho que não sei. Pode ser que depois de 12 meses aconteça um problema grande numa empresa, como pode acontecer com qualquer um. E o que está acontecendo? Como ele vai ficar na mão do locador, o locador vai falar assim, bom, como você sempre pagou todos esses anos certinho e tal, eu não vou rescindir o seu contrato. Mas você pagava 5, eu quero 7 agora. Perfeito. E o sujeito vai pagar. Isso tudo é um dos motivos, está inflacionando o mercado. Então, aquele aluguel que valia 5 foi para 7, e o imóvel que valia X foi para Y, Claro. automaticamente. Agora, você acha que isso vai ser, em virtude disso, a consequência desses aluguéis e destes preços, tanto para venda, altíssimos? O que pode acontecer em decorrência disso? Então, o que pode acontecer é que vai começar a haver inadimplência, muita gente vai começar a quebrar e vai chegar num patamar que ninguém vai conseguir pagar. Quando houver as alterações, eu escutei, tanto na mídia falada como escrita, que maravilha, tudo vai ficar bom, não vai precisar mais de fiador. Lógico que vai precisar de fiador. Quer ver outra coisa que está pegando? Vou te dar outro exemplo que você vai entender o porquê de tudo isso que está acontecendo.
Antigamente, também, antes dessas alterações, um fiador tinha que ficar no contrato, os fiadores, até a entrega das chaves. Tá? Senão não conseguia sair. Hoje, ele pode, quando estiver acabando o contrato, ele pode pedir para o locador, dizer, olha, não quero mais ser fiador. Porque, às vezes, a filha separa do genro, o sujeito não vai ser fiador do genro, né, que não pode nem ver o genro o resto da vida. Sim. Então, tem diversos motivos que ele não brigou com o locatário. Agora, ele deveria apresentar um novo fiador. Então, mas olha como é que está hoje a coisa, como que está apertada. O que acontece? Olha como ficou fácil para o locador. Então, o fiador não quer ser mais fiador. Ele manda uma carta para o locador e fala, olha, vai acabar o contrato, eu não quero mais ser fiador. Por lei, ele fica obrigado ainda durante 4 meses após o término do contrato. Quer dizer que não é que acabou, ele não é mais fiador. Fica durante 120 dias. Perfeito. A partir do momento que o locador receber essa carta do fiador, dizendo assim, olha, eu não quero mais, ele vai mandar uma carta para o locatário e vai falar, olha, o seu fiador não quer mais. Você tem 30 dias para arrumar outro. Se ele não arrumar outro em 30 dias, está rescindido o contrato. Quer dizer, você imagina, agora vamos para a locação comercial e residencial. Você sabe que é muito difícil arrumar um fiador. Como é que se arruma um fiador hoje em 30 Qual dias? Qual seria a sua sugestão? A minha sugestão, que nós já estamos pensando nisso, é fazer um novo projeto de lei para alterar o que foi alterado, para equilibrar melhor o que foi alterado agora. Quais seriam os termos? Seriam os termos, por exemplo, voltar 2 ações de despejo de 12 meses. Eu acho que quando o Lula até que sancionou essas alterações, não houve, assim, uma discussão com a sociedade, entendeu? Isso passou muito rápido demais. Não houve uma discussão, o que seria melhor? Será que isso não está sendo? Será que isso não poderia causar o que está causando, na minha opinião, agora? Então é rever essas alterações através de 1 ou 2 projetos de lei, tá? Separados até com coisas específicas, para isso ser modificado e ser equilibrado. Porque eu não estou puxando a sardinha para locatário, eu acho que tem que equilibrar. Se equilibrar, fica bom para todos, fica bom para o país. Mário, para a gente não deixar de passar em branco nisso. Lógico. A questão dos shopping centers. Você hoje é uma das grandes referências no âmbito do franchising. Você, de fato, o seu escritório é uma das principais referências no franchising. E você tem muitos clientes nessa área. Como é que você procura dialogar com o franqueador e aí ajudar os franqueados nos contratos de aluguéis? Olha, Rodrigo, eu estou muito feliz, porque o Brasil, com esse crescimento, ele chegou à conclusão, muitos franqueadores chegaram à conclusão, que tem que se profissionalizar. Não tem saída, ele tem que se profissionalizar. Então, não adianta nada o franqueado ter uma bela locação, tá? Um belo franqueador, um belo produto, clientes bombando na loja e tal, e não está cuidando do seu contrato de locação, que é o seu ponto, claro. Que é onde está o nome do franqueador, onde claro. Ele distribui os seus produtos. Exatamente. Então, o que eu estou com muito orgulho dizendo para você e muito satisfeito, é que os franqueadores estão tomando muito cuidado com seus franqueados na hora de assinar os contratos. Alguns, inclusive, sendo o contrato de aluguel não fica em nome do franqueado e sim do próprio franqueador. Quando o franqueador tem lojas próprias, ele toma cuidado dos seus contratos. Perfeito. Quando o franqueador tem lojas próprias e lojas franqueadas, ou ele indica o meu escritório para tomar cuidado antes de assinar esse contrato, que eu acho fundamental. Tem muitas coisas que a gente pode tirar ou colocar no contrato para garantia, sempre equilibrando, não puxando só a saída de um. E, com certeza, essa operação vai ficar viável, vai ser muito boa para o franqueador se tomar cuidado com o seu contrato de locação, porque é ali que está o nome dele, né? Muito bom. Ô, Mário, eu sei que você tem aí, e eu acho que a gente vale falar disso. O Mário, além de um grande advogado, além de entender tudo sobre locação de imóvel, ele também é um grande artista. E aí você trouxe aqui um presente para mim, mas eu quero dividir com todo mundo. E eu quero que você conte rapidamente, evidente, sobre o VAT 69. Bom, eu vou contar primeiro por que nós chegamos ao VAT 69. Pessoal, Rodrigo também é músico, cantor. Antes da nossa entrevista, vi tocando sax e cantando. Aí eu falei, olha, eu tenho uma banda de rock. E é onde eu desopilo o meu fígado. E é muito legal essa banda. Eu acho que podia entrar no Guinness já, é desde 65. Sensacional. E nós tocamos músicas clássicas dos anos 70 e 80, onde a gente se diverte, né?
Só 2 meninas, as cantoras, que são profissionais. Sim. Os outros todos são empresários, como eu, que eu sou advogado, Claro. são profissionais, né? E a gente toda segunda-feira ensaia e toca por aí, se diverte bastante. E o Rodrigo já foi convidado para dar uma canja lá conosco. Opa, também. será um prazer. É um disco que nós mesmo produzimos, não está nas lojas. Não tem à venda. Vendido, não tem à venda. Poxa, mas é tem uma o pena. site da banda, mas quem entrar lá Qual no é o site? Fala o site. É www.VAT69, VAT de força, WATT69. Era antigamente para fazer uma comparação com aquele whisky que existia, só que nós mudamos o nome. E quem entrar lá no site, com muito prazer, te manda o CD aí por Sedex, eu mando o Muito funcionário bom. levar, porque é onde a gente se diverte. São Muito só bom. músicas clássicas. Posso ficar com o meu? Esse aqui é seu. Oh, com todo obrigado, prazer. Mário. Obrigado, um prazer. Um abraço, Rodrigo. Antes da gente finalizar, se você fosse hoje a presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa? Eu continuaria o que ela está fazendo. Tá feito. Ó, na sua chegada aqui, a nossa produção fez essa foto. Muito obrigado. Que, aliás, ficou muito bonita a foto. Muito obrigado. Tá aqui, foi impressa pela nossa HP Envy com tecnologia e-print. Maravilha. E é o nosso presente junto com a HP para você. Da HP só pode esperar coisa boa. Só coisa boa. Marião, obrigado. Muito obrigado, viu? eu que agradeço. Sucesso para você. E este foi o papo com o advogado Mário Cerveira.